vocês precisarem. O Christian entrou. Você tem que ligar só teu microfone e tua câmera. Tá, vamos lá. Foi? Oi, Christian. Olá, tudo bem? Tudo bem, e você? Bem também. Quando o palestrante entra, eu dou uma breve introdução, mas daí eu acabo saindo, aí você toca a conversa e... Tá. Beleza? Mas fica tranquilo. Então, obrigada, Christian, por participar. Meio que foi uma rapidez extrema, assim, que você topou. E temos 32 pessoas, tá entre 32 e 40, o pessoal vai mandando pergunta. E fique super à vontade para falar aquilo que você sabe e que você é bom. Tá ok, muito obrigado. Imagina. Agradeço muito o convite e é um assunto que me interessa muito, conhecer novas pessoas e aproveitar até essa relação que a gente tem com o produto para engajar novas pessoas com isso. Eu vou iniciar compartilhando a minha tela aqui para falar um pouquinho da apresentação. Deixa eu iniciar aqui. Bem, acredito que todo mundo já possa estar vendo a minha tela. Se não estiverem, eu peço, por favor, que mandem uma mensagem ali. Mas muito bem, vamos falar sobre a posição de gerente de produtos digitais. E para mim é uma grande honra falar dessa profissão e dessa oportunidade também, porque a gente tem uma grande dificuldade no mercado de encontrar pessoas de produto e aqui compartilhar um pouquinho das grandes necessidades que a gente tem e de como vocês podem alcançar essas vagas é parte da minha missão hoje e eu espero poder eu espero conseguir apresentar para vocês boa parte das necessidades que a gente tem. Bom, vamos lá, vamos começar falando um pouquinho sobre o que quem é esse cara que está falando aqui para vocês. Bem, eu sou Christian Pedroso, hoje eu sou Head of Product da Delivery Center. Delivery Center é um grande integrador de plataformas de delivery e a gente está crescendo muito nos últimos anos. Eu acabei de mudar para lá. Anteriormente eu fui diretor de produto UX da Madeira, onde a gente transformou uma área de produto lá, onde até a gente brinca que era tudo mato há pouco tempo atrás, e a gente começou a estruturar isso no ano passado. Hoje tem uma área muito madura de produto na Madeira, graças a esse planejamento que a gente começou e principalmente uma mudança de cultura. Também sou founder da Hero 99, que é um escritório de service design e produto especificamente, onde a gente junta tecnologia, negócio, design, e isso para mim foi uma grande experiência montar a Hero, porque a gente pode estar próximo de tantos produtos e tantas startups, como algumas que estão aqui embaixo, como a Adrenalize, como a Lalist, como a Monest, como a Jux, a AgroPro no passado, a YouClose, são todas startups que de alguma forma a gente esteve perto, algumas a gente investiu, outras só como advisor, e uma delas, a Jux, me fez trabalhar nos Estados Unidos por um período, passei um tempo dedicando a minha vida desenhando um produto lá, e isso para mim foi muito importante. Aqui só um exemplo de algumas marcas que a Hero atendeu nesse período, e algumas marcas muito importantes como o Boticário, como a Oi, como o WhatsApp, como o Atlético Paranaense, né? A própria Móvel. E aí você veja, puxa, cara, você trabalhou de agronegócio, maquiagem, vendeu avião, praticamente tudo isso. Isso é um pouco do universo de produto, você precisa ser muito plural na tua atuação, né? Outra coisa interessante sobre a minha carreira, eu desenvolvi para praticamente todas as plataformas, todos os tipos de tela de celular que vocês podem imaginar.
Então, quando todo mundo tinha o Nokia com o jogo da cobrinha, eu já desenvolvia aplicativos para essas plataformas e para mim foi bem interessante trabalhar com isso. E até observar como o mobile cresceu ao longo dos últimos anos e como ele faz parte da nossa vida hoje. E uma coisa importante, né, como eu falo, o networking é o primeiro passo para o sucesso. Fiquem à vontade para me adicionar em todas as plataformas que vocês quiserem, Instagram, Twitter, LinkedIn, até o meu celular está aqui, se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem entrar em contato comigo, está à disposição. Muito bem, vamos começar a falar sobre Product Thinking, de fato, o que é esse pensamento de produto e o que esta profissão exige da gente no nosso dia a dia. Aí começa com a primeira pergunta. O que é produto, né? E essa é uma pergunta recorrente nessa profissão, como boa parte das profissões de tecnologia. A gente sabe que o cidadão comum, às vezes, né, alguém que não é tão ligado em tecnologia e desenvolvimento, tem alguma dificuldade para entender o que está acontecendo e o que é esses termos que mudam com tanta frequência. Produto, a gente começou a chamar de produto, de fato, há muito pouco tempo atrás, há, sei lá, 5, 6 anos atrás, a gente começou a identificar a chamar toda essa junção de coisas de produto. Aí tem uma coisa que eu lembro que é muito importante, eu tenho que contar para minha avó o que é produto, né? E isso é muito engraçado, porque a minha avó um dia chegou e perguntou para mim o que eu fazia, e ela disse assim, olha, eu acredito que você é cientista. E eu até acho que não deixa de ser verdade que a gente é muito cientista. É cientista de dados, é cientista de pessoas, é cientista de negócio. E a minha avó estava relativamente certa quando ela disse isso. Mas, na verdade, o universo pergunta para mim, cara, eu lembro quando eu fui trabalhar na Madeira, as pessoas diziam para mim, você vai trabalhar com produto, você vai desenhar sofá, você vai desenhar guarda-roupa, qual que é a função de produto de fato? E, cara, não é sofá, né? Então não é desenhar sofá, não é desenhar produto, embora muitas vezes a gente esteja perto disso, o universo da área de produto é muito mais amplo do que simplesmente um produto físico. Produto, em primeira instância, é design. E aí, falar do que é design é extremamente importante. Às vezes as pessoas tendem a acreditar que design é colocar pixel na tela. E design é muito mais do que isso. Design é criar soluções. Essa é uma coisa que na Hero a gente leva muito a sério, porque a gente diz que na Hero todo mundo é designer. Então, o meu administrativo, eu considero ele como designer, a pessoa que trabalha na recepção é designer, e os designers, os programadores, de fato, são designers, ou seja, eles precisam criar soluções. O que vai para a tela depois é uma consequência disso. Então, produto tem tudo a ver com design de solução. Tá? Então, você está pronto para resolver grandes problemas. Outro ponto importante, produto é tecnologia. Né? Quando a gente fala não que você tenha que ser um programador ou que você tenha que ter passado por essa carreira, lógico que ajuda muito você ter passado por uma carreira de tecnologia de base, isso ajuda você a conversar com os times de tecnologia de igual para igual. Mas você saber o que você está desenhando é factível é algo extremamente importante para essa carreira. A gente vê muitas vezes no mercado pessoas tentando criar soluções e até aplicações que elas não são execuíveis por uma série de razões, sejam elas técnicas, sejam elas financeiras ou simplesmente de viabilidade neste momento da tecnologia. Então, conhecer de tecnologia é algo muito importante para a área de produto. Outro ponto diz respeito a relacionamento. Puxa, cara, relacionamento. E por que relacionamento? Para você ser um bom designer, você precisa entender de pessoas. Né? E para desenvolver tecnologia, você precisa entender de pessoas. E saber o comportamento dessas pessoas é o que vai dar o drive das tuas decisões. Eu tenho alguns exemplos
muito claros disso, onde pequenas intervenções, às vezes na tela, baseadas em comportamento humano, fazem com que você tenha uma taxa de conversão maior, ou você tenha um índice de bounce, de saída dessa página muito menor, simplesmente porque você entendeu como essas pessoas trabalham de forma cognitiva. Eu entendi como ela lê esta página, como ela lê essa tela, ou como ela se relaciona com a plataforma, e isso é muito importante. E não só isso, dentro da área de produto, às vezes você tem uma série de negociações a fazer. Então, quando você está numa grande companhia, você tem muitos stakeholders, muitos patrocinadores dessas iniciativas de produto, e você precisa convencer de alguma forma essas pessoas a trabalhar próximas a você, ou elas querem que o projeto delas seja feito antes dos outros. Muito bem, mas e por quê? O porquê e quando isso vai ser feito é algo que precisa ser negociado com os gestores de produtos digitais. E aí entra muito essa questão de ser um bom, não só um vendedor, mas defender muito bem as suas ideias e as suas escolhas. Para você defender, você precisa conhecer de negócio, né? E conhecer de negócio nunca é opcional. Você precisa entender que ponteiro do negócio você está mexendo com determinada feature que você está criando dentro do seu produto digital. Imagine que no seu aplicativo você decidiu que agora você vai aceitar Bitcoin. Nossa, vou aceitar Bitcoin. Mas por que eu vou fazer isso? Isso tem relevância? O meu público usa dessa forma? Qual que é o impacto financeiro disso? E aí tem algo que eu falo muito para os meus times de produto, que existe uma métrica universal, que é o dinheiro. Então, você converter métricas de experiência em dinheiro é uma das coisas mais importantes da área de produto. E aí que entra o nosso próximo tópico, que é métricas, dados e métricas. Saber ler e interpretar métricas de maneira inteligente. E aqui existe eu diria, uma grande armadilha da nossa área. E vocês devem ter percebido já que nós temos muitas métricas, às vezes, para a mesma funcionalidade ou para alguma coisa que você precise provar. E às vezes a gente se apega a alguma mentira, alguma coisa que nós acreditamos, mas aquela estatística é favorável a nós, puxa, então eu vou usar essa. Então, tentem usar sempre métricas que têm a ver com o negócio, de fato, e não para provar uma mentira ou alguma incerteza que a gente acredita. A grande armadilha da área de dados e métricas é você se apaixonar pela solução que você criou e não pelo problema. Então, quando isso acontece, você acaba buscando métricas inconscientemente, muitas vezes, para provar aquilo que você acredita. Isso é geralmente um erro que a gente comete e precisa ser levado muito a sério. Então, quando alguém me pergunta o que é produto, é tudo isso, né? Então, produto é design, é tecnologia, é relacionamento, é negócio e é métrica. Então, o universo de produto é bastante extenso e bastante complexo, né? Então, não é algo simples. Então, dificilmente você vê pessoas muito júnior ou muito novas em carreiras de liderança de produto, porque é realmente muito complexo e exige bastante perspicácia na tomada de decisão. E o impacto na organização através de produto é relativamente grande. Isso pode parecer muita coisa, cara. Então, só que não é, e desde que você passe a estudar da maneira correta e se apaixonar por produto. Produto é principalmente se apaixonar pelaquilo que você faz e se apaixonar por resolver problemas. Essas aqui são as 4 perguntas que um gestor de produto sempre tem que fazer. O que eu vou fazer? Para quem eu vou fazer? Quando eu vou fazer e como eu vou fazer? E se você não fizer essas perguntas, e às vezes mais de uma vez para uma funcionalidade ou um produto que você está fazendo, a chance de você errar é muito grande. Outro ponto é se eu sei aonde eu vou chegar, o que eu vou usar de parâmetro para medir o sucesso desse produto.
É muito comum a gente ter uma ideia super linda, maravilhosa, algo que vai revolucionar o mundo dentro da nossa cabeça, mas eu não sei sequer medir o sucesso disso. Então, quando a gente vai desenvolver um produto, você precisa primeiro fazer alguns tipos de perguntas. Primeiro, qual é o problema real que eu estou resolvendo? Às vezes a gente acredita, tem uma ideia, puxa, sonhei com um aplicativo de entregar pizza. Cara, será que eu já não tenho alguma coisa, esse problema já está bem resolvido? É um problema de fato? Eu preciso atacar isso com qual força eu devo resolver isso? Né? Então, outro ponto que a gente analisa é se esse problema vale a pena ser resolvido. Isso pensando na organização, pensando nos dados, pensando nas métricas, a gente tem que lembrar o quanto isso tem que estar alinhado com o propósito da organização que você está. Essa organização pode ser uma startup com 2 ou 3 pessoas ou uma organização com milhares de pessoas. Mas ela precisa ter um propósito muito claro para que a área de produto possa ajudar a resolver esse problema. E muitas vezes a gente identifica problemas que não fazem sentido econômico, financeiro ou até mesmo em termos de experiência resolver. Aí entra a questão de como você vai medir o sucesso, né, da sua resolução de problema. Aí entra lá aquela história lá do começo de conhecer métricas muito bem. A gente precisa entender o papel ou o número que eu tenho que chegar e quais KPIs da empresa eu vou considerar para verificar se isso deu certo. Então vamos para um exemplo bem claro. Eu preciso melhorar determinada página do site e ela precisa ter um índice de conversão mais alto. Puxa, para eu aumentar a conversão dessa página, eu vou ter que fazer uma série de coisas. Mas o que quer dizer isso na prática? Conversão quer dizer mais venda, quer dizer mais dinheiro. Então a gente precisa entender se as vendas da empresa aumentarem X, eu posso considerar isso como sucesso. Isso vale para uma série de outras iniciativas e até mesmo divisões do próprio produto. Não só dinheiro, muitas vezes, às vezes você tem métricas de experiência do consumidor, e isso precisa ser sempre considerado. O que você está medindo para identificar isso como sucesso? E aí entra aquela história, né? Então, um bom design só é um bom design se ele for um bom negócio. Tá? Então, negócio não é simplesmente conversão, não é simplesmente dinheiro. Às vezes, um índice de satisfação do consumidor, um NPS, é algo que pode fazer toda a diferença. Tá? Outro ponto, e aí eu até falei disso um pouquinho ali atrás, que entender do negócio nunca é opcional para a área de produto. Puxa, Cristian, mas você trabalhou com tanta coisa, você teve que entender de agronegócio, você teve que entender de como vender um avião para a Embraer e coisas dessa natureza? Sim, logicamente isso depende muito da profundidade que você tem, do produto que você está trabalhando, mas nunca é opcional você não entender o que esta empresa faz e quais são os objetivos de negócio dela. Então é algo que sempre vai fazer parte das áreas de produto estar próximo dos decisores do negócio. É muito estratégica uma operação de produto. Então, algo que a gente tem que lembrar é que, primeiro, você tem que estar próximo da estratégia, você precisa entender o roadmap de produto. Então, aqui, quando a gente fala de roadmap, eu quero frisar que todo mundo tem um roadmap muito maior do que braços para fazer dentro da equipe, né? Isso é comum em empresa de tecnologia. Então você precisa decidir o que você vai fazer primeiro. Então, criar pelo menos a tua linha do que você vai fazer, em que tempo, é extremamente importante para as decisões de negócio da empresa. Às vezes você tem dentro do teu roadmap alguma coisa que vai gerar novas linhas de entrada de dinheiro, né? Então, e isso precisa ficar muito claro quando isso vai entrar para que a empresa até se planeje ao longo do tempo. Outro ponto diz respeito às métricas e os KPIs, tá? Então, saber o que você começa, como será medido, qual é o modelo de negócio da empresa. Puxa, é revenue share, é venda, é comissionamento, é SaaS, seja lá o que for, você precisa entender. E aí entra aquela questão do ciclo de releases. Quando você tem o roadmap definido, você consegue definir releases muito mais inteligentes e próximos da estratégia, que é o primeiro item, tá? E aí ciclos de resultados esperados e assim por diante. Então, por isso que produto é tão estratégico para a empresa. Tem uma coisa importante aqui,
que nós precisamos lembrar que o ego e a vaidade são os maiores inimigos de um gestor de produto. E aí o porquê isso? Às vezes a gente tem algo que a gente criou com o maior carinho e descobriu que na prática isso não vai se aplicar. Ou que os nossos clientes não aceitaram isso da mesma forma. Por mais pesquisa que a gente faça, às vezes as coisas vão para a rua e não se traduzem da mesma maneira. E a gente tem que ter a humildade para entender essas coisas e tomar as decisões no tempo correto. Uma coisa que eu queria frisar também é que produtos são diferentes de projetos, né? O que a gente entende como projeto? Projeto é algo que tem começo, meio e fim, né? Então, tem data para começar, data para terminar, ele é um card do lado do Gira, ou ele é uma task lá no meu Asana, e assim por diante. Então, o produto ele tem vida e ele tem uma frequência de utilização. O produto é vivo, ele é o tempo todo você precisa trabalhar questões de performance desse produto, sempre melhorá-lo, porque esse é o ciclo de vida. Então, quando alguém me pergunta se um produto tem fim, o fim dele é só se essa linha de negócio deixar de existir. Então, praticamente, um produto não tem fim. Uma coisa importante é que outcomes são mais importantes do que entregas. A gente é acostumado, principalmente na área de tecnologia, em entreguei 10 cards do Gira essa semana. Cara, mas o que isso resultou em termos de negócio? O que isso representou em termos de entrega? Então, isso é algo que nós temos que sempre ter em mente, que o mais importante do que mover os cards do Gira é saber o ponteiro que eu vou mexer na organização. E tem uma questão importante que eu falei de como decidir prioridade, né? Puxa, tenho tanta coisa para fazer, o que eu vou usar? E aí cada negócio tem a sua especificidade, e aí eu recomendo que vocês façam sempre uma matriz de priorização. Eu posso passar para vocês na sequência, é algo com um pouco mais de tempo, a gente precisa discutir, mas criar uma matriz de prioridade vai te ajudar sempre a tomar decisões de produto junto com os teus stakeholders. Aí tem um ponto que eu gostaria de falar aqui sobre métricas, mais uma vez, é como você vai medir o sucesso e o fracasso do teu produto. O primeiro deles é como eu vou medir as metas. A companhia precisa ter metas muito claras. Se a companhia, por si só, não tem metas claras, fica muito difícil de você colocar uma métrica de produto eficiente. Essa métrica, ela pode ser dividida com a equipe de alguma forma e até para o indivíduo, muitas vezes você consegue jogar para aquela pessoa, para aquele dev da tua equipe, para aquele QA, para aquele designer, seja lá quem for, ter métricas muito claras para melhorar a performance do time. Então eu tenho uns exemplos de metas da companhia aqui, por exemplo, o EBITDA, a melhoria do NPS, aumentar o share no mercado, aumentar a participação da companhia se comparada a um concorrente, o GMV e coisas dessa natureza assim, tá? Então, isso são exemplos muito claros de que forma a gente pode observar as métricas e vamos quebrar elas ao longo do tempo. Então, eu criei alguns exemplos aqui, eu não vou entrar no detalhe, por exemplo, mas o GMV, aí você tem metas de produto como melhorar taxa de conversão, taxa de aprovação, diminuição de churn. Eu tenho aqui outros exemplos de métricas da equipe, né? Então, se eu preciso melhorar o tempo de interação com o usuário, eu preciso aumentar o CTR e assim por diante, tá? Então, algumas coisas assim, eu vou falar um pouquinho agora de Product Analytics, tá? Você precisa sempre entender o comportamento dos usuários de vocês, medir o progresso do produto. O progresso, se você sabe até onde você quer chegar, medir o progresso é relativamente simples, né? Você vai observar se aquela métrica, por exemplo, da taxa de conversão que eu preciso dobrar, se ela está sendo preenchida ao longo do tempo que eu tenho. Isso ajuda quando você consegue analisar o impacto de cada uma das suas entregas. Às vezes você fez uma sprint e essa sprint melhorou alguma coisa, isso melhorou muito o processo. Às vezes você usa isso para captar novos investimentos. Então, alguma coisa dentro de uma startup, às vezes é usada para... algum investidor pediu, olha, se você chegar a tantos clientes, eu coloco mais dinheiro. Então, isso aqui, se você tem isso muito claro no teu produto, tanto em termos de métrica quanto de funcionalidade, é relativamente
fácil de fazer, tá? O que é uma boa métrica? É algo que é facilmente compreensível, alguma coisa que é comparativa, ela pode ser uma proporção ou uma taxa, ela muda o comportamento de alguma forma e consegue embasar decisões estratégicas. Esse é o principal ponto de uma boa métrica. Muito bem. Falei bastante sobre como é a vida de produto e eu queria falar um pouquinho sobre mercado para vocês, né? Se está rolando alguma coisa. Eu peguei ontem aqui algumas vagas no LinkedIn e eu encontrei quase 2.000 vagas abertas de produto, né? E essas vagas, muitas delas estão abertas há bastante tempo, são vagas que em torno de um salário médio de R$7.000, porém a gente tem vagas até R$20.000 aí facilmente no mercado, tá? E aí eu queria contar um histórico recente que eu tive, onde a gente recebeu quase 300 candidatos. Desses 300 candidatos, a gente conseguiu entrevistar uns 150. Desses 150, a gente conseguiu testar uns 60. E desses 60, 20 passaram para entrevistas técnicas. Veja que de 300 eu fui para 20 e eu acabei contratando só 2. E aí, puxa, nossa, Christian, você deve ser um carrasco para contratar. Mas muito pelo contrário, os principais problemas que a gente encontra, às vezes a pessoa não tem metodologias de design, alguém que só conhece tecnologia e não sabe criar e resolver solução de uma maneira mais ampla, pensando no negócio, né? Sem experiência com tecnologia, às vezes conhece todas as metodologias e não conhece de design ou de negócio, não conhece métricas, às vezes não tem a didática da apresentação, né? Isso é algo que faz muita diferença. Se você apresenta bem as suas ideias, ajuda muito a você vender qualquer tipo de funcionalidade, desde que você tenha as métricas adequadas, mas se você não comunicar bem, vai ficar muito difícil. Outro ponto é não falar inglês. Num mercado globalizado como a gente tem, é cada vez mais necessário que a gente se comunique e, às vezes, apresente para investidores estrangeiros, para clientes de fora do país, e isso é extremamente importante. Outro ponto é a questão da proatividade, né? Então, um gerente de projeto, um gerente de produto que não tenha proatividade para criar soluções, ele é um gerente de produto fadado ao fracasso. Muito bem. Aí falando de como você faz para chegar lá, né? Aproveitar meus últimos slides. Aprenda através da sua própria curiosidade, invista bastante em entender o mercado, entender design, entender tecnologia. Existem uma série de iniciativas, a própria Aldeia tem diversos cursos dessa natureza para vocês poderem aproveitar. Outro ponto é praticar sem medo de errar, é tentar criar alguma coisa, nem que seja para você, né, para que você possa apresentar, de repente, numa entrevista, num processo seletivo. Outro ponto é desconstruir trabalhos que você admira, né? Então, às vezes, puxa, cara, eu adoro Spotify, mas por que será que ele tomou essa decisão? Por que às vezes, um determinado produto, um e-commerce, seja lá o que você gosta, o que você segue, por que eles tomam essas decisões? Se perguntar isso muitas vezes faz com que você cresça na sua carreira e entenda muito mais o que você está fazendo. Outro ponto é pedir feedback verdadeiro sobre o seu trabalho, né? Aí a gente está acostumado, às vezes, a pedir ajuda, ou pedir informação, ou pedir feedback para pessoas que só vão falar coisas boas para a gente. Eu desenhar um produto lindo e maravilhoso e mostrar para minha mãe, com certeza ela vai dizer que esse produto vou comprar o Google no débito, assim que esse produto for lançado. Mas a verdade é que você precisa de pessoas que olhem o seu produto com mais criticidade. Outro ponto é aceitar o feedback, né, como forma de melhoria. Então, às vezes, alguém traz um feedback negativo e a gente, às vezes, fica puto com o cara do outro lado, ao invés de aceitar isso como uma oportunidade. Ensinar outras pessoas, aprender um pouquinho de vida, tente levar para outras pessoas que, às vezes, não têm acesso à mesma informação que você. Outro ponto são startups early stage. Às vezes são startups, são modelos de negócio completamente novos que precisam da sua ajuda. Às vezes são só caras de tech que precisam de uma força, ou são designers que precisam de ajuda. Então, investir em startups é uma solução e é uma ajuda bastante importante que você pode fazer. Outro ponto que eu gostaria de falar é que discovery não é uma etapa, discovery é um mindset. Você precisa estar o tempo todo
pensando em research, você precisa pensar em pesquisas, você precisa avaliar concorrentes, você precisa o tempo todo estar ligado em formas de pesquisas que vão engrandecer o seu projeto. Isso é algo que é muito importante. Criem confiança no processo. Pode parecer, às vezes, que o processo não vai funcionar, mas pode ter certeza que ele construído do começo ao fim, ao longo do tempo, você vai ganhando confiança e maturidade para fazer com que ele aconteça. Uma coisa importante, a gente fala que é descubra no qualitativo e prove no quantitativo. Então, às vezes você faz uma pesquisa qualitativa com 5 ou 6 pessoas, puxa, mas será que isso vai se provar no universo maior? Use as técnicas de pesquisa qualitativa e quantitativa para provar o seu resultado. Uma coisa importante, isso aqui é sobre negócio de fato, nunca fale de design ou tecnologia com quem você deve estar falando de negócios. Às vezes, a gente entra, puxa, eu quero explicar que eu estou usando o React aqui, eu tenho o Node, eu tenho o React no front-end. Cara, às vezes isso não faz diferença para quem está na ponta, quem está analisando o negócio. Então, você analisar e entender muito bem a tua audiência é algo que é extremamente importante para você. Algo que eu falei aqui também é que a gente precisa se apaixonar pelo problema e não pela solução. Então, se apaixonar por resolver um problema faz com que você se desprenda do produto que você está criando e passe a acreditar na solução, de fato, em alguma coisa que vai mover um ponteiro de negócio e não naquele produto especificamente. Isso faz muita diferença na hora de tomar decisões. Muito bem. Se vocês quiserem perguntar algo, eu estou disponível. E mais uma vez, os meus contatos estão aqui e eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigado. Deixa eu aparecer aqui de volta. Muito obrigada mesmo. Eu tenho uma pergunta, na verdade. Vou aproveitar, vai que o pessoal vai perguntar alguma coisa. Onde se aprende, principalmente sobre produto? Assim, você vai... É melhor começar pelo design? É melhor começar pela tecnologia? Por onde começar? Eu acho que o primeiro ponto, começar por design ajuda bastante, porque o design é uma ferramenta de descoberta de soluções. Então, eu acredito que começar pelo design ajuda bastante. E só que você tem que, quando você começa e o teu objetivo é produto, de fato, você sempre tem que ter um pé no negócio. E começar a entender de negócio, começar a entender esse tipo de decisão, que isso vai fazer parte da tua vida, isso ajuda muito a construir uma carreira de produto. Então, lógico que eu fiz tecnologia, eu posso fazer. A minha origem, por exemplo, é em tecnologia. Só que o design moldou muito o meu pensamento de produto. E eu recomendo começar por design para aí avançar para outras áreas. Entendi. Super legal. O pessoal está agradecendo aqui. A Carla falou que foi fantástico, agradeceu. A Manuela agradeceu também. E a Giovana falou que é muito interessante o assunto. Obrigada por compartilhar. E vou deixar o meu obrigado aqui também. Muito obrigada, Christian. Muito obrigado. Mesmo. Pessoal, a gente vai disponibilizar também essa palestra de volta nas nossas plataformas, no YouTube, a gente vai compartilhar também. E, de novo, muito obrigada. Vamos encerrar por hoje, mais um dia. E até mais. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.